repórter surgente de hoje fala sobre a situação dos povos indígenas no Brasil. O sertanista João Américo Perê, o cacique Carajá Chorrã e o Yanomami Mataquiterani conversam com Nato Candal sobre vida urbana, destruição da natureza, entre outros temas. Veja agora. Eu gostaria de começar nosso papo, essa nossa entrevista, falando exatamente sobre a exposição que está acontecendo. Primeiro porque é diferente, porque é diferente, né? O grafismo é uma coisa fantástica, muito linda, muito plástica. Agora é diferente também pela maneira que essa exposição está sendo apresentada. Ela está sendo apresentada por partes. A primeira parte começou no dia 5 de março, foi a qual eu participei, foi a abertura oficial da exposição. Onde tivemos a oportunidade de ver uma mesa linda, a mesa da prosperidade, uma mesa muito bem montada, ao estilo índio mesmo. E essa exposição contou inclusive com a apresentação de uma peça teatral muito bonita, falando um pouco da cultura indígena. Isso! Eu contar a história do grande povo, o povo da floresta, Carajá. Ele, tu e a sua. E eu. O trabalho com o Chorrã, ele começou de uma maneira inusitada, né? Eu estava trabalhando no Pan-Americano e conheci Chorrã numa ruína, o antigo Museu do Índio, né? Que hoje está abandonado há 20 e poucos anos. E conheci Chorrã na porta da ruína, perguntei o que estava acontecendo, ele me deu informações que eu jamais pensei que estarem acontecendo ali. Eles ocuparam realmente o prédio, estão esperando que o poder público invista na reforma do prédio para que ali vire um centro cultural indígena, né? De tradições indígenas. Bom, aí literalmente vesti a camisa com o Chorrã e começamos a fazer uns trabalhos. Como eu sou de artes visuais, comecei a desenvolver o trabalho com foco na pintura que ele produz, né? E eu sei que o caminho dele, a trajetória dele é difícil, pela própria história de vida, de sair de uma aldeia Carajá, em Goiás, viveu em várias cidades do Brasil, mas nunca perdeu o contato com outras etnias, além da dele. E hoje, ele há maior tempo, ele passa aqui no Rio de Janeiro e propus, né, uma exposição no estilo que está essa aqui, para sair um pouquinho do anonimato, né? E a pintura dele é muito voltada para o espiritual, porque ele produz uma arte ancestral, onde o homem já produz há muito tempo, que se baseia na geometria, né? Alguns ele trabalha pintando também figuras do convívio, do cotidiano da aldeia, da Aranuã, onde ele nasceu, mas é uma pintura que vem da alma. Acho importante esse evento por uma série de razões, mas eu quero destacar uma. O fato de que ele dá maior visibilidade aos índios urbanos que permaneceram invisíveis durante muito tempo. Na cabeça do brasileiro médio, índio é quem está no meio do mato, quem vive na floresta, né? E nós sabemos, por dados oficiais do censo do IBGE, que hoje no Brasil nós temos 730 mil índios, dos quais um pouco mais da metade vive em cidades, né? Mas esses índios acabam passando, ficando invisíveis no meio da cidade. Não,
a população não toma consciência deles. No Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro vivem mais de 15 mil índios, que ninguém vê. Na cidade, na gloriosa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, eu acho que um evento como esse chama a atenção para essa realidade nova que está sendo criada do índio urbano. Que não é tão nova assim, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro foi uma cidade que sempre abrigou índios. Há 200 anos atrás, quando Dom João VI veio aqui onde nós estamos, nessa área, aqui na Sé, Santa Rita, que eles chamavam a Baía de Santa Rita, viviam índias domésticas. O Debré tem uma imagem de índias lavando roupa em 1822 no Catete, né? Então, os índios têm uma presença no Rio de Janeiro. Os índios construíram os Arcos da Lapa. Isso documentado por escrito. A mão de obra que construiu os Arcos da Lapa é mão de obra indígena. E daí escuridão, e começaram a mostrar a nossa cara e falar: não, essa terra é nossa, nós queremos, junto com vocês, construir um Brasil, construir um mundo melhor para todos nós. É essa a nossa intenção, é essa a finalidade. Eu só quero agradecer ao João essa oportunidade de estar dando ao nosso Centro de Cultura e Memória da Justiça do Trabalho por esse evento que tem a ver com a nossa história. Nós estamos comemorando hoje, nesse ano, 200 anos de, digamos, história do Brasil. A verdadeira história do Brasil começou quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui e já encontrou os donos da terra. Portanto, aos nossos ancestrais, aqui representados por João, os nossos agradecimentos por essa oportunidade de verdadeiro resgate das nossas origens. Obrigada. Estamos vivendo aqui um momento histórico, porque fisicamente estamos aqui um do lado do outro, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Cultura do lado do lado. E foi preciso esse povo, que há tanto tempo sabe trabalhar os seus elementos, sabe costurar o que é a vida, nos trouxe aqui hoje o Ministério do Trabalho e o Ministério da Cultura, unidos aqui nessa arte ancestral representada. Eu acho que é muito importante salientar, e isso certamente vai ser a abertura de tanta coisa conjunta que nós vamos poder trabalhar. O que não significa que outras coisas não tenham sido feitas ao longo da história, mas eu estou salientando a abertura desse espaço cultural, a importância que ele tem de está sendo inaugurando essa exposição, que é o caráter histórico na sua profundidade, na sua razão de ser. Termina com uma oficina fantástica que eu quero participar. A oficina deve ser, inclusive, bastante plástica, porque vai ser a oficina Linhas do Corpo, né, com pinturas corporais indígenas. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o Chorhan, falando sobre exatamente a questão da vida urbana do índio. Veja bem, 500 anos atrás, seu Cabral chegou aqui, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Índios formosos, cheirosos, bonitos. Encontrou com aquela as vergonhas todas à mostra. Aquela natureza linda, maravilhosa, e a partir daí, então, tirou, né, o sossego dessa gente brasileira. Acabou, na verdade, aquele paraíso já não foi mais o mesmo desde a chegada do Cabral. E aí eu quero tocar nesse assunto, a vida indígena urbana, porque desde que o homem branco chegou aqui no continente, né, que a vida do índio começou a se transformar até chegar nos dias de hoje
e a gente percebe que o índio está bastante acuado no seu espaço por causa da presença do homem branco. Então, Chorran, a primeira pergunta vai para você, meu guerreiro. O índio tem que ser muito mais guerreiro aqui na cidade do que na natureza, não é verdade, Chorran? Não tenha dúvida que o índio, ao vir para a cidade, ele tem muita dificuldade. E uma das grandes dificuldades, das maiores dificuldades que o índio encontra ao vir para a cidade, é exatamente o fato dele chega, ele começa então a descaracterizar, ele começa a perder um pouco da sua característica original e começa a perder então essa identidade. Aí ele se sente perdido, ele não sabe se ele é mais índio, se ele é branco, então ele fica convivendo com essa dificuldade e sem dúvida isso atrapalha muito, porque ele tenta ter a mesma sagacidade, ele não consegue ter a mesma sagacidade do branco, porque a formação dele não é essa, a sua essência não é essa, o seu coração não é esse, a sua alma não é essa. Então o que ele faz? Ele se sente então perdido, ele tem aquele período, eu cito o meu caso, por exemplo, que ao retorno de cidade, para estudar, para essas coisas, e também a questão do preconceito, né? O preconceito também ainda é vivo, né, nos nossos dias, inclusive, a gente ainda passa por algumas dificuldades de pessoas que não conseguem nos entender e também não conseguem nos respeitar, né, como pessoa, como gente, como ser humano que somos. Mas nós estamos exatamente aqui na cidade para tentar mostrar essa diferença, que nós somos capazes de trazer também transformação social. Nós queremos que as pessoas comecem a olhar para dentro de si, para a sua alma, para o seu coração, e volte a sua essência, a sua pureza, e resgate o seu interior. Então esse trabalho que temos tentado fazer na cidade é buscar o resgate do homem interior, daquele homem guerreiro, daquele homem corajoso, daquele homem que acima de tudo tem uma pureza, consegue aceitar, ver e enxergar as coisas simples que são as coisas belas da vida. Que coisa bonita, né, Pelé? É engraçado, o homem branco ele fala com a língua, o índio fala com o coração e com a alma, né? A gente sente isso na vibração da palavra. Você, Pelé, que conviveu metade da sua vida praticamente e continua convivendo com essa gente maravilhosa, como é que você vê essa aculturação? Como é que você vê o índio no seio da civilização, essas dificuldades? Eu, em princípio, não aceito a aculturação. Não existe aculturação porque quando você aprende outros idiomas, você é poliglota. Então você acumulou cultura, né? O índio está acumulando cultura, porque é inato nele aquela resistência étnica, ele não abandona nunca. Se o índio ficar numa sarjeta, jogado debaixo de uma ponte, passando 1000 necessidades, ele voltar para a aldeia, e no mínimo um ano e meio, ele é índio novamente, porque aquela coisa interior aflora novamente, volta. Entendeu? E ele aprende a nossa cultura e não larga dele, ele não vai desaparecer dele nunca. A não ser se o índio tenha saído da aldeia antes da primeira formação, porque ele tem uma formação na aldeia, também cultural. Ele tem as escolas tribais, são natas dele, nata tudo. Então ele, até os 12 anos, ele tem uma formação que é o básico. Se ele sair da aldeia depois dos 12 anos, jamais ele vai perder o sentido da vida tribal. Vou fazer uma pergunta aqui para o Matakiterani. Como é que é a volta à aldeia? Você também já está aqui na cidade, mas ao voltar para a aldeia, você reencarna quer dizer, não é reencarnar, eu acho que a palavra é errada, mas falando um pouquinho sobre essa volta, né, a volta às tuas origens, demora muito. Você sente... O nosso amado que está aqui, que sempre está junto conosco, aldeia, ele já disse um pouco a sua essência, que é o índio. Né? E veja, na realidade, o índio, ele nunca sai de sua aldeia. A aldeia está presente no dia a dia, no seu coração. Esse é grande. Há um choque realmente, quando, como o grande meu amado Chorran fala, Carajá, e que há esse choque da contrariedade, do não entendimento do branco com o índio. Porque o índio é um verdadeiro sonhador.
Eu volto à aldeia, eu não preciso nem me adaptar, só respirar aquela força da natureza, mergulhar no rio que me complace e que abre meu coração, eu já estou dentro de minha casa. Isso é a essência, com a essência que aquele que já teve em aldeia sabe disso. E tanto é que quando há o branco como esse grande homem que está aqui, eu amo muito por seu micro-organismo está todo dentro da mexida dos índios, ele já está dentro do nosso grande comunidade, ele já sabe o que eu quero dizer. Nós sentimos, né, Chorran, uma verdadeira alegria ao retornar. Eu, como eu falei antes, nós nunca saímos da aldeia, porque toda vez que nós andamos por essa selva de pedra, por mais que nós somos abatidos com certas brincadeiras não muito colocadas à nossa posição, porque infelizmente a cultura do branco ele não está acompanhando muito a nossa comunhão. Por quê? Porque, não estou criticando, é que as escolas não dão uma ênfase, não dão o verdadeiro conhecimento do que é um índio na sua essência. Então, às vezes, estamos chocados em ouvir certas brincadeiras, não fazem de mau gosto. Eu vou colocar isso bem pontuado. Não, os jovens não fazem mau gosto. É que não tem a informação precisa. E isso nos choca, não é verdade? Com certeza. Estamos conversando com Chorran Carajá, Matequiterani Yanomami e também com o indigenista João Américo Peré. Volto a falar com meu querido Chorran. Chorran, a gente percebe que a América Latina, ela tem ainda uma grande parte de povos indígenas, a Amazônia e os países amazônicos principalmente. A gente percebe que a cultura índia, né, indígena ainda é muito forte na Bolívia, no Peru, Venezuela, enfim, nos países que são fronteiriços ali na Amazônia. E a gente percebe que já existe até representantes do povo indígena chegando ao poder, sendo presidentes, como é o caso do Evo Morales na Bolívia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você vê na América Latina essa relação do índio, do povo indígena com o poder? O que acontece é que não faz parte da vivência indígena a questão da dominação. Isso não é da essência indígena. Mas o que acontece? Nós somos dispersados, coagidos, assassinados, humilhados e covardemente muitas mulheres estupradas. E nós, com esses 500 anos em que passaram da dominação, nós estamos tomando uma nova consciência, uma nova visão. Então nós estamos tentando, eu acho que isso não é uma questão de dominação, mas é uma questão de incluir o branco também na nossa alma, no nosso coração. Eu acho que é esse resgate que nós estamos buscando. Não é uma questão de apenas espaço político para dominação, para mandar, mas transformar as pessoas e transformá-las de uma forma melhor. Não subjugando, não humilhando, não sendo covarde com as pessoas, mas fazer com que elas enxerguem que nós também somos seres humanos e somos tão capazes quanto as outras comunidades. Apenas nós temos a nossa maneira diferente de ser. Nós somos diferentes, mas não somos piores. Então nós estamos apenas fazendo e buscando um resgate. E eu tenho certeza que no Brasil também, com esses 508 anos de luta, de dificuldade e de miséria em que passamos, em que os nossos ancestrais passaram, mas eu acho que nós estamos ressurgindo da cinza e do sangue derramado nesse solo, para construir um mundo melhor, para construir um Brasil melhor, para construir uma América Latina melhor. Esse é o meu sonho, esse é o meu anseio. A gente percebe, principalmente aqui no universo do Brasil, algumas tribos já começam a ter uma postura mais, digamos assim, mais defensiva com a ofensiva do branco. O índio, de um modo geral, acredita que os minérios, que nós é que consideramos
de grande valor, o valor para o índio é apenas energético. Entende? Ele acha que os minérios é o sangue, é a energia do planeta, ele é que sustenta o planeta, não tem que retirar ele de lá. Nos acordar, nos dar as mãos e com uma grande fraternidade proteger o que ainda resta de pureza dentro desse planeta Terra. A gente percebe, por exemplo, que o garimpo, na verdade, ultimamente tem sido os garimpeiros, tem sido os principais, né, usurpadores desse espaço sagrado. Porque é uma avalanche de homens. E quando chega na aldeia, aquelas meninas tudo com as virtudes de fora, como diz o Cabral, e eles atacam, e vão, e estupram, e fica por isso, porque o índio ele tem uma cultura, uma educação completamente diferente. Esse negócio do branco agora de ficar, estão ficando, tá, não sei o que, os jovens estão ficando, isso é coisa antiga para o índio. O índio já está careca de ficar, porque há uma iniciação sexual programada. Ele é preparado para a educação sexual. Aqui agora estão discutindo se vão ensinar nas escolas. O índio sempre soube. E é direto, às vezes, uma informação. Eu vi entre os Caiapó uma mãe chamar o filho de 7 anos, mais ou menos, para dar a primeira lição sobre sexo para ele. Aí a criança estava brincando com outras crianças, aí a mãe chamou, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Aí abriu um cestinho, nesse cestinho tinha a placenta do nascimento dele. Ela guardou, ela secou, botou num cestinho, botou em cima do fumeiro para não estragar, e quando ele estava na idade de começar o entendimento, 7 anos mais ou menos, ela chamou e ele veio pensando que era merenda, a hora da merenda, veio toda agonizada com ele, né? E sentaram em volta. E ela disse, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vieram ao mundo. Vocês já repararam, o sexo do pai de vocês é diferente do meu sexo. Então ele coloca o sexo dele do meu sexo, deixa a sementinha lá dentro que é você. Aí você se desenvolveu aqui durante 9 luas, aí você nasceu, e eu guardei o invólucro que você veio. E agora que você já sabe como é que é feito, como é que nasce, e vamos levar para o espírito das águas para ele proteger. Aí vão lá, as criançadas todas brincando, jogam aquilo dentro do rio. É uma lição. Né? E todos os outros, quando a menina chega na puberdade, ou o rapaz também, a iniciação, tanto para ele como para ela, em determinado grupo, por exemplo, no grupo Caiapó, eles começam a dar um anticoncepcional para a garota. Esse anticoncepcional é um chazinho que durante uma semana ela toma um chazinho. Esse chazinho chama-se Mencrankenjo, quer dizer, não deixar criar raiz. Ela fica estéril por 1 ano, no mínimo 1 ano. Aí ela começa a receber informações sobre sexo, sobre a necessidade do sexo e o bem que ele vai produzir no organismo, para o desenvolvimento da mulher e do homem. Quando ela já está apta para receber esse primeiro iniciação, né, o rito de passagem, ela recebe uma pintura corporal. Os pais vão acampar fora da aldeia, na beira de lago, na beira de rio, numa praia. Aí ela usa aquela pintura que diz assim, olha, eu estou pronta para ser iniciada sexualmente, alguém me faz o favor. E vai passear, vai colher fruta, vai passear sozinha, que é para alguém agarrar. Quando não agarra logo, ela chega no acampamento e diz, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Será que eu não estou agradando? No dia que acontece, pode ser qualquer pessoa, qualquer um casado, solteiro, um iniciado vai ter que iniciar. Aí ela chega e conta, olha, aconteceu. Aí tem festa. Cara, aí fazem uma festa. Ela recebe depois uma nova pintura que diz, agora eu sou iniciada, ninguém me toca sem eu convidar. Olha que fantástico. E para o rapaz é a mesma coisa também. Recebe a pintura e as titias agarram ele lá no mar também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Nessa questão dos valores. O que, na verdade, qual é a diferença dos valores daqui para os valores daí, por exemplo? Eu acho que uma das coisas ruins que acontece na sociedade é exatamente essa falta de valores ou essa mudança de valor. As pessoas conceituam muito diferente de que nós conceituamos. As pessoas, digamos, a sociedade branca, a sociedade não índia, no geral,
ele vale aquilo que ele tem. Diferente de nós, os povos indígenas, nós valemos aquilo que nós somos. Porque veja só, na comunidade indígena, aqui em volta mesmo desse prédio aqui do Sindipetro, nós vemos muito meninos de rua, bêbados abandonados, velhos abandonados, crianças abandonadas, senhoras abandonadas, animais abandonados, sabe? Um abandono, e nós passamos de um lado e do outro e não paramos, não pensamos, não refletimos que somos nossos semelhantes, que precisa da nossa força, do nosso apoio. Não é eu me tornando melhor, eu tenho que fazer com que o outro se torne igual a mim. Nós vivemos para que todos sejam iguais. Quais são os principais problemas, né? O que, por exemplo, me deixa triste? Fala a verdade, o que né, o branco traz de mal para vocês, além disso aqui que a gente já falou? Bom, o que acontece na verdade, não somos nós que somos piores, são as pessoas que nos tornam piores. Isso é que é o mais ruim. Veja só, antes de haver a invasão aqui dos estrangeiros, o que acontecia? Os índios não passavam fome, os índios não mendigavam, os índios eram autossuficientes, né, com seus remédios, com as suas ervas, com seus saberes, né, com a sua cultura. Veja só, a mãe já fazia os partos, aquelas coisas fantásticas, uma coisa maravilhosa. A erva, utilizava a erva assim, de uma forma tão maravilhosa, tanto é que utiliza, que as grandes multinacionais de laboratório vêm e separam o princípio ativo dos indígenas, que são coisas seculares, milenares, saberes milenares que nós temos, vem e nos rouba para ganhar dinheiro. Nós achamos que isso está errado, porque isso não é para ganhar dinheiro, é para trazer benefício para as pessoas que convivem ao nosso meio. No primeiro contato, que todos os sertanistas que forem sérios e quiserem falar a verdade, eles vão dizer que no primeiro contato com o índio morre no mínimo 1/3 da população. Das doenças, mesmo que você vá lá rindo, sorrindo, abraçando, dando presente, porque só em você pegar as coisas, o teu suor passa para ele e já está começando a contaminar. É coisa incrível, quer dizer, não precisa nem jogar bomba, é só sorrir e dar um beijo nele que já está matando. Porque ele não tem anticorpos, não tem resistência para as nossas doenças. Outra coisa mais incrível do mundo é que a religião, cara. As missões vão lá para dentro, com aquelas histórias fabulosas, criam 1000 fantasias, mil mitos, né? Aí chega lá, eu assisti um caso incrível, com um grupo teatro, Carajá. Depois da missa, os padres serviam uma ceia. Então os índios Carajá iam para a missa porque depois tinha ceia. Ah, é gostoso, né? Então eles iam para lá. Então o padre começou a falar, e era até um bispo já falando, todo empolgado, que a igreja estava lotada de índio Carajás, lá em Conceição do Araguaia. Aí ele começou a dizer, não, porque a alma é muito importante, vocês têm que ser amigos, amenos e nos satisfazer as nossas obrigações, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, tem que ser virtuosos, porque quando você morrer, a sua alma vai para o céu. Aí eu pergunto para você, o céu é o quê? Aquilo lá em cima, né? Então, uma mulher que estava ouvindo ele falar, estava fazendo artesanato, e quando ele estava falando, disse uma única expressão, Odore. Odore significa simplesmente o seguinte, que coisas loucas esse homem está dizendo. E saiu da missa, e todos os índios saíram juntos, porque ele está maluco, cara. Por quê? Ninguém quer morrer para sua alma ir morar no céu, porque o céu é a casa da chuva. Ele olha lá para cima, ali é a casa da chuva. Exatamente, então ele diz, minha alma vai para a casa da chuva, eu não quero não, vou sentir frio. Eu quero ficar no mínimo quero ficar por aqui mesmo, não, então não quero ser virtuoso não. Entendeu? Então,
Coisas assim, quer dizer, é difícil ele assimilar o que você quer passar para ele. Já não está na hora, Chorran, do nosso governo começar a dar uma contrapartida para esse povo tão abduzido, tão prejudicado e tão, enfim, massacrado? Os órgãos criados para defender os indígenas devem ser dirigido, coordenado pelos próprios índios, que eu acho que se nós conseguirmos isso já vai ser um grande avanço. Agora não precisamos sempre ser mandado pelos brancos. Por quê? Porque a maneira dele enxergar, a maneira dele ver vai ser completamente diferente. Veja só na minha etnia, por exemplo, o que eles levaram? Eles levaram, nós não comíamos arroz. Então eles vão lá, simplesmente faz um projeto que tem que ir lá e leva um maquinário, leva isso, leva aquilo, para os índios plantar arroz, virar comerciante de arroz. Índio não aprendeu isso, índio não tem dificuldade. Agora se falar, vamos plantar mandioca e fazer beiju, aí o índio já muda tudo. Por quê? Porque aquilo está inserido nos seus valores, está inserido na sua cultura. Veja só, enquanto hoje nós estamos discutindo a questão da destruição das matas, por exemplo, mas ninguém, nem da FUNAI, nem do IBAMA, nem de qualquer órgão público, é capaz de vir publicamente em uma televisão, em um rádio, e agradecer aos indígenas por essa grande contribuição que nós temos para o país. Aliás, haja visto que a Amazônia hoje é preservada, porque a Amazônia é o lugar onde tem o maior índice de indígenas. E todas as regiões do Brasil, em todas as 5 regiões do Brasil, todas as regiões de preservação são as regiões onde os indígenas habitam, onde os índios estão. Porque se nós não estivéssemos lá, certamente já seriam destruídos. Preferem gastar bilhões para replantar árvores, mas não gasta nada para proteger, para ajudar as pessoas que cuidaram daquele lugar e não permitiram que as pessoas destruíssem. Quanto de terra nós indígenas temos? No nosso coração nós temos 8.562.000 metros quadrados. Essa é a terra que nós temos aqui no Brasil. E essa é a terra que nós acreditamos que é nossa. Mas como eles simplesmente colocaram, nos empurraram à margem da sociedade, simplesmente o índio não tem terra nenhuma. A terra é do governo. Deixe as coisas da mata, como sempre foi, que a natureza fez e que nascemos ali dentro, para que nós façamos a nossa casa progredir. E como vem o homem de longe e querer varrer ou mexer naquela sua casa, quem nunca lhe entrou em sua casa? Deixe nós varrermos nossa cidade, que é a mata. Então deixe nossa casa, para que nós dirigimos nossa casa. Fazer com que a nossa casa que vai ser dirigida por nós, todos se beneficiam. Ar puro, vai ter água limpa. É como e como o Chorran mesmo diz, é botar um homem que nunca pisou na mata, não sabe o que é a essência e o respeito pela natureza, por favor, mandar naquilo que não conhece. Esse é meu apelo.